Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos. É um privilégio esta rica oportunidade de estar aqui nesta igreja. Já fazia um bom tempo que eu não vinha. E hoje vendo essa igreja tão bonita, depois da reforma, tão apresentável. E os testemunhos que ouvimos aqui de tudo que Deus tem realizado em nosso meio. Deus é fiel. Deus é fiel. Desde já quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que está na conexão, né? Isso, né? Pastor Samuel. É fácil lembrar que é o nome do meu filho, Samuel, então ficou fácil. Pastor Samuel, deixa aqui em público a minha gratidão pela vida dele, de toda a sua família. Louvar a Deus pela vida do evangelista Cristiano, este amigo que nós já conhecemos faz tempo, né? Não gosto de falar isso, mas faz tempo, os outros acham que nós é velho, né? Faz um tempinho já, faz 20 anos que eu sou casado, então eu conheci eles através da minha esposa, que é muito amiga da esposa do irmão Cristiano. Então é uma bênção esse casal, é uma bênção em nossa vida. Então louvo a Deus pela vida desse casal. Falar em minha esposa, ela não me acompanha, porque ela tem um compromisso aqui na nossa igreja, e como o convite foi meio em cima da hora, aí não deu certo a gente conciliar. Então ela é regente do círculo de oração, e hoje ela teve que ficar na nossa igreja para reger ali as irmãs. Mas os irmãos sabem como funciona, e é desse jeito. A gente vai fazendo a obra de Deus aqui, ela fazendo a obra de Deus lá, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Você aí para a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo é o 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Essa é a palavra do Senhor. Fez arder em meu coração na tarde desse dia, enquanto a gente buscava uma direção em Deus sobre o que falar, o que Deus quer falar para a igreja. Jeremias capítulo 18, como foi aqui louvado várias vezes sobre restauração, que Deus está cuidando. Esta passagem aqui ela fala disso, do cuidado de Deus para com o seu povo. Glórias a Deus. Cada testemunho que eu vi aqui é edificante, o testemunho dos bancos, aí como Deus faz. Isso é milagre, irmão, isso é milagre. O testemunho que a nossa irmã veio lá de Marília para contar esse testemunho aqui, é milagre. Eu fiquei meditando no testemunho da irmã. Se Jesus quiser curar, ele cura instantaneamente, não, nosso Jesus cura. Mas se ele quiser usar as mãos do médico, ele é Deus do mesmo jeito, né? Tudo é milagre da parte do Senhor. Olha que maravilha, glória a Deus. Aproveite esse ambiente, irmãos. Aproveita porque dá-nos a entender que o Senhor está liberando milagre aqui nessa noite. Glória a Deus. Então aproveita. Faz que nem aquela mulher que viu que Jesus estava passando, ela disse: vou aproveitar a oportunidade, vou tocar só nas vestes dele para mim ser curada. Então aproveita a oportunidade. O culto ainda não terminou, já está partindo para o final, mas Deus tem muito mais para a nossa vida. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, assim está escrito segundo a tradução que tenho em mãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Glória, sempre mais sempre está glorificando o nome do Senhor, exaltando esse Deus que é bom e é bom demais. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele não trabalha como politicamente correto, né? Quando eu olho para essa passagem bíblica, eu entendo isso. Deus aqui, Ele vai comparar a nação de Israel, o povo dele, trazendo para os nossos dias, nós. Deus vai comparar como barro nas mãos do oleiro. Ou seja, Deus não chama aqui o povo dele de pepita de ouro,
Deus não chama de diamante, mas Deus chama de barro. De barro, barro nas mãos do oleiro. São catalogados pelo menos 200 tipos de barro, mas desses 200 tipos, só 8 servem para fazer vaso. Então veja que em 200 tipos existe uma proporção muito pequena, que é 8 tipos que servem para fazer vaso. Então veja que Deus te encontrou no meio de uma multidão, e você é comparado na Bíblia como barro nas mãos do oleiro. Eu sei que isso soa ofensivo para a geração atual, que a geração atual está acostumada com uma teologia coach que massageia o ego e diz: não, eu não quero ser barro, eu queria ser diamante, eu queria que Deus me chamasse de ouro, não, eu queria que Deus me chamasse de pedra preciosa. Mas para o crente raiz, ele fica feliz em saber que ele é apenas barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Então nessa noite estamos aqui falando com homens e mulheres que se colocam nas mãos do Senhor e querem ser apenas vaso. Glórias a Deus. E esse texto aqui ele é belíssimo, é um clássico da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus ele vai se comparar com um trabalhador, que no caso é o oleiro, aquele que pega o barro, prepara o barro e faz aquele barro então sair dali um utensílio para adornar as casas. Mas Deus se compara com aquele trabalhador simples. Estamos falando de um oleiro, e é difícil para alguém entender este Deus, o Deus da simplicidade, que se compara com um homem que vai lá no barro, pisa com os pés descalços provavelmente, coloca a sua mão naquele barro, naquela terra toda molhada, e ali ele vai sentindo aquele barro, e ele leva então para a olaria, para o lugar que ele vai preparar. É difícil para alguns acreditar neste Deus, mas nessa noite eu quero aqui rapidamente falar deste Deus, o Deus da simplicidade, o Deus do pé no chão, o Deus que te conhece, que para Ele não importa se você mora em Alphaville ou Alfavela, para Ele não importa. Para Ele importa que se você tiver um coração aberto, Ele vai sentar do seu lado e vai dizer: eu estou ali para cuidar da tua vida e da tua família. Glórias a Deus. Esse Deus, o Deus das coisas simples, louvado seja o nome do Senhor. E falar sobre o profeta Jeremias é uma literatura que eu gosto muito. Eu gosto muito da maneira como Jeremias escreve o livro, como ele detalha o seu ministério. E uma coisa que me chama a atenção no próprio profeta Jeremias é que ele de fato ele evoca para si o conceito do que é ser um profeta à luz da Bíblia Sagrada, à luz da tradição rabínica. Ele mostra para nós o que é ser um profeta, diferente de alguns que andam por aí, né? Eu lembro de uma época que os irmãos entregavam os cartãozinhos, e eles iam na igreja, entregavam para o pastor o cartãozinho e diziam: olha, eu sou profeta, pode me convidar. Aí você pegava aquele cartãozinho, tinha até aqueles fogo assim na beirada do cartão para dizer: eu sou profeta mesmo. Então ele se apresentava dizendo: olha, eu sou profeta, e saía por aí. Na verdade alguns eram aventureiros, né? Alguns eram aventureiros, né? Porque o profeta, à luz da Bíblia Sagrada, segundo a tradição rabínica, eles nem queriam ser profeta, eles relutavam com este chamado, porque a Bíblia diz assim, por exemplo, você vê o próprio Jeremias, ele vai dizer assim: eu não sei nem falar. Quando Deus o vocaciona, ele reluta com esse chamado. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. O Amós, quando Deus chama ele para o ministério profético, ele até vai e ele já chega dizendo: olha, eu era boiadeiro, não era nem para mim estar aqui, não tenho nem descendência de profeta. Ou seja, homens que relutaram. Então, no conceito judaico, o profeta não é só o que fala o que Deus quer. No conceito judaico, o profeta é aquele que vai transmitir o que Deus está sentindo. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Quem aqui nunca teve? Quem nunca teve dor de dente? Tem alguém que nunca teve dor de dente? Deixa eu ver. Todo mundo já teve? Rapaz, aqui é bênção, irmão. Todo mundo já teve dor de dente. Quem aqui teve parto normal?
das irmãs, quem teve parto normal? Maria, baixa a mão. Quem não teve parto normal das irmãs, levanta a mão. Veja, tem irmãs aqui que não tiveram parto normal. As irmãs que tiveram parto normal, parto natural que dizem, eu sei que minha mãe fala que é uma dor quase que insuportável. Para as irmãs que já tiveram parto normal, tiveram seus filhos de parto natural e viram a dificuldade que foi. As irmãs acham que se falar para alguém que dói, que é difícil, você acha que a pessoa vai entender sim ou não? Não. Só quem passou sabe a dor. Por mais que você tente explicar, a pessoa pode até entender um pouquinho, mas ela nunca vai saber, porque ela não passou na pele aquilo. Então veja, nós que somos seres humanos, talvez não conseguimos entender a dor que o outro passa, por mais que ele tente explicar. Se nós que somos seres humanos, imagine um profeta transmitir para o povo o que Deus está sentindo. Não é fácil. Por isso que os profetas ali na antiga aliança, eles relutavam, porque eles sabiam que era um ministério árduo, não era fácil. Quer ver um exemplo? Um pouquinho forte, mas é verdade. Oséias. Deus chama Oséias para ser profeta, e sabe o que Deus fala para ele? Deus fala: Oséias, antes de você profetizar, você vai ter que casar. Aí Oséias falou: oh, glória a Deus, vou casar com quem, Senhor? É irmã do círculo de oração? Não, não é. Quem é, Senhor? Então é da mocidade? Também não é. Quem é, Senhor? Você vai lá no prostíbulo e casa com uma prostituta. Vai casar com ela e não vai impedir ela de te trair. E Oséias faz o que Deus manda. Casa com aquela mulher, ela trai ele. E aí, quando ele está sentindo a dor da traição, é como se Deus chegasse para ele e dissesse: ei, Oséias, está sentindo essa dor aí? Estou sentindo, Senhor, não é fácil. Agora você está apto para ser profeta. Agora você pode transmitir o que eu estou sentindo, Oséias, porque o meu povo é desta maneira. Me adora no domingo, mas durante a semana está se prostituindo com outros deuses. Então agora você pode transmitir, Oséias. Transmite para o povo o que eu estou sentindo. Ou seja, ser profeta não é fácil. Não é fácil. E o Jeremias, ele evoca muito bem isso. Ou seja, o profeta que ele transmite o que Deus está sentindo, se ele te trazer uma palavra, por mais dura que for, ele vai trazer essa palavra com lágrimas nos olhos. E depois que entregar aquela palavra, por mais dura que for, entregar o que Deus mandou, ele vai dizer para você assim: mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você, aleluia. Porque esse é o profeta, ele transmite o patós de Deus. Patós no grego é sentimento. Ele transmite, por isso que o antipático, antipatos, é aquele que não está nem aí para o seu sentimento. Ninguém quer ficar perto de pessoa antipática. O simpático, sim, ele entende você, ele quer te ajudar. Então o profeta, ele vai te entregar a profecia dura, mas vai te entregar chorando e ainda vai estender a mão. Ele ainda vai estender a mão para te ajudar, aleluia. Por isso, fuja desses profetas da insensibilidade, profetas que profetizam mentiras e ainda falam: falei duro mesmo, Deus mandou descer o cajado. Fuja desses profetas, isso não é profeta, isso daí são assassinos de sonhos. Mas Deus ainda tem os seus profetas que ainda levantam as mãos para orar pela tua vida e para te ajudar, porque Deus é contigo, aleluia. Então o profeta Jeremias é esse profeta, é um homem de Deus. E interessante que aí Deus vai vocacioná-lo, e ele vai, cumpre o que Deus fala. E agora Deus vai trazer uma mensagem para ele interessante aqui no capítulo de número 18. E a gente vai entendendo o que é ser profeta, o que é ser vaso de Deus e como Deus trabalha. Veja que Deus fala assim para ele no versículo de número 2: levanta-te e desce. Olha como Deus trabalha com os profetas. Olha o que é você ser vaso de Deus. Deus falou para ele: levanta e desce. Dois verbos de ação: levantar e descer. Ou seja, Deus está dizendo: Jeremias é meu profeta, quer continuar sendo meu profeta? Então vou te dar duas ordens: levanta e desce, ou seja, se movimente. Quer ser vaso de Deus? Então se prepare para se movimentar. Deus não trabalha com múmias espirituais. Deus não trabalha com estátuas. Deus trabalha com homens e mulheres que querem se movimentar no reino de Deus, que querem ajudar,
querem fazer visita, sabe? Quer estender a mão, tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Nosso irmão falou, por exemplo, sobre dízimos e ofertas. Se você é um dizimista e ofertante, você já está fazendo alguma coisa, né, irmão Daniel? Desse jeito. Então você já está se movimentando, já está fazendo alguma coisa. Então, quer ser homem e mulher de Deus, tem que se movimentar. Veja que o Espírito Santo, desde o começo da Bíblia, ele sempre está em movimento. A Bíblia diz que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra, mas havia trevas sobre a face do abismo, porém, o Espírito do Senhor se movimentava sobre a face das águas. Aleluia. O Espírito Santo está sempre se movimentando, ou seja, toda aquela pessoa que é envolvida com Deus e quer ser vaso de Deus, não pode ficar parado, tem que se movimentar. Aleluia. Tem alguém nessa noite que está parado, que está estacionado, mas Deus me manda aqui nessa noite te dizer: é tempo de se movimentar, é tempo de tomar uma atitude. Glórias a Deus. Interessante que o texto fala ali de um oleiro, numa Israel toda devastada, e Deus fala para o profeta: levanta e desce a casa do oleiro. Ou seja, antes do profeta saber quem era aquele oleiro, Deus já tinha visto aquele oleiro. Redobre a sua atenção para você ver como que é interessante o que a Bíblia nos informa. Deus, lá na janela da eternidade, se debruça e olha numa Israel devastada, um trabalhador, um oleiro, e Deus gostou do jeito que ele trabalhava, a tal ponto de dizer para o seu profeta: vai lá que tem um trabalhador, que eu gostei do jeito que ele está trabalhando, e eu vou trazer uma mensagem para você, me identificando com aquele trabalhador. Aleluia. Glórias a Deus. Olha como que Deus faz. Eu não sei se isso vai te assustar ou vai te alegrar, eu não sei, mas lá no teu trabalho, Deus está te observando. Glórias a Deus. Alguém se alegrou. Deus está te observando lá no teu serviço. Glórias a Deus. E a pergunta que eu não quero calar é esta: como que você é no seu trabalho? Se você tem empregada na tua casa, como que você trata a sua empregada? Sabe por que eu digo isso? Porque a nossa fé, ela se evidencia através das obras. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Então até nisso a nossa fé vai se evidenciar. A maneira como você trata o seu empregado, que maneira que é? Caso você seja um empregado, como que você trata o seu patrão? Como que você é no teu serviço? Você produz? Você trabalha? Você realmente está cumprindo a sua jornada? Porque até nisso Deus também é glorificado. Até nisso Deus é glorificado. Será que Deus se identifica com você? A maneira como você atende a pessoa lá na loja? A maneira como você trata o cliente que passa ali? Será que Deus tem se agradado disso? Aí nós, às vezes, espiritualizamos tudo e tratamos as pessoas mal, e não somos um bom empregado, e depois vemos pedir oração e dizer: o diabo fechou as portas. Mas será que foi o diabo? Ou será que foi a nossa má conduta? Mas que o Espírito Santo nos ajude a testemunharmos de Deus, até no nosso trabalho, até para que o nosso patrão, que não é crente, olhar para a gente e dizer: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Aleluia. Que Deus continue te abençoando. E caso alguém estiver desempregado, eu já quero profetizar: porta de emprego aberta para a tua vida, uma porta de emprego aberta para a tua família. E alguém que está empregado, está pedindo uma porta maior, Deus é aquele Deus que abre porta onde não tem porta. Receba, porque Deus está te abençoando nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então trabalhe de um jeito que Deus seja glorificado. Aquele oleiro chamou a atenção do Eterno, e Deus disse: eu gostei do jeito que ele trabalha. Aí Deus falou para ele: levanta e desce a casa do oleiro. E o verso 2 diz assim: porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Finalzinho do verso 2. Mas espera aí, Deus não podia ter falado ali naquela hora com Jeremias? Podia, sim ou não? Sim. Mas Deus só queria falar lá. Ou seja, o que Deus estava dizendo para o profeta? Eu quero obediência. Eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Você tem que ir lá. E se você for lá, é lá que eu te farei ouvir as minhas palavras. Vai obedecer, profeta? O profeta obedece, irmão. Aleluia. Ou seja, Deus podia falar ali, mas
gravar esses testemunhos das mensagens. Oraram para ela e ela não sentiu a cura. Ela poderia dizer assim no outro dia: não vou voltar lá no congresso não. Oraram por mim, não senti nada. Mas ela foi no outro dia. E ela contou que foi no terceiro dia. Aleluia. Ou seja, obediência. Ela foi para adorar a Deus. E recebeu o milagre da parte do Senhor. Contando esse testemunho e a nossa fé sendo edificada. Aleluia. Insista um pouquinho mais. Você que não recebeu o seu milagre ainda, insista um pouquinho mais. Persevere um pouquinho mais. Aleluia. Porque o milagre vai vir. Deus só quer de mim e de você obediência. Glórias a Deus. Deus só quer obediência. Glórias a Jesus. Jeremias, ele obedece. Ele faz conforme Deus está mandando. Aleluia. E Deus é o Senhor de tudo. E Deus vai falar com ele, irmão. É interessante. Desce lá, Jeremias. Porque lá que você vai ouvir as minhas palavras. Senhor, é uma cruzada evangelística? Não é. É a casa do oleiro. Senhor, onde que é lá? É um movimento? Não é um grande congresso, Jeremias. É a casa de um trabalhador que está trabalhando. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero, é lá que eu vou falar alguma coisa com você, irmão. Deus pode falar com a gente no congresso? Claro que pode, Ele é Deus. Deus pode falar com a gente na conferência, mas Deus pode falar com a gente na escola dominical. Deus pode falar com a gente naquela reunião que tem pouquinhas pessoas, aleluia. Deus pode falar com a gente lá no supermercado, sabe, lá dentro do ônibus. Deus pode falar conosco. Todo lugar para Deus é uma escola, aleluia. Ele é o nosso Deus. Vai lá, profeta, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, vai lá que lá tem alguma coisa para você. Glórias a Deus. Olha o verso 3. Esse verso 3 é tremendo. E desci a casa do oleiro. Aí peraí, no verso 2, na parte A, Deus falou: levanta e desce. No versículo 3, ele disse: desci. Eu quando li assim, eu parei e falei: peraí, deveria estar escrito, né? Levantei-me e desci. Não, ele já disse assim: e desci. Ou seja, isso nos fala de prontidão. Prontidão. Foi tão rápida a obediência dele. Levanta e desce. Opa, já desci. Deus está mandando, eu vou obedecer. Aleluia. Quer ser vaso de Deus? Então apenas obedeça. Esteja pronto para obedecer. É o que o profeta Jeremias fez. Ele já foi. E ele não ficou pedindo confirmação. Nada contra, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas ele, como ele tinha convicção de que era Deus, para que ficar pedindo confirmação? Deixa eu abrir aqui. Se eu abrir, está versículo, é Deus. Não, deixa eu folhear a Bíblia e disse: fazer isso é Deus. Ele não ficou pedindo confirmação. Ele foi. Porque ele sabia que Deus estava mandando ele ir. Então ele obedeceu. Aleluia. E como Deus se agrada disso? O nosso Deus, às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo assim: Deus pediu para mim fazer isso. Eu respeito. Para mim Deus não pede nada. Para mim Deus manda. Deus manda. Se alguém falar: não, para mim ele pede, eu respeito você. Mas a palavra que é chamada Senhor no grego, Kurios, que é Senhor, fala de dono, de posse. Essa toalhinha é minha. Ela não vai para onde ela quer. É claro que é abstrato, mas é eu que levo ela, porque é minha. Eu sou o dono dessa toalha. Então, Kurios no grego, o Senhor, é aquele que me comprou com um preço alto. Ou seja, se ele me comprou, eu não sou dono de mim. Ele não precisa pedir nada. Ele manda, eu tenho que obedecer. Tem alguém que ele comprou por sangue aqui também? Você é comprado? Você é comprado? A sua mão levantada, assim, com a sua mão levantada. Você que é comprado pelo Senhor, aleluia. O Senhor visita a tua casa, a tua família, a tua saúde, porque Ele é o teu dono, Ele é o teu Deus, Ele te ama, Ele não abre mão de você. Você é o Senhor, aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aí, trazendo consolo, trazendo acalento a tua alma, porque Ele é o Senhor da tua vida, aleluia. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Agostinho dizia assim: Senhor, faz-me teu servo, para que assim eu seja livre de fato. Quem é servo de Deus, quem tem Deus como Senhor, de fato é livre, aleluia. Ele é o nosso Senhor. Mas olha o verso 3, ele disse: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Essa informação é muito importante. Se ele estava fazendo,
Tem uma outra tradução em casa que diz assim: e o oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo algo ali sobre aquelas rodas, que aquela engrenagem era uma roda grande na parte de cima, era uma menor embaixo, e era tipo de quase que uma corrente de bicicleta, onde você ia pisando com o pedal, a roda de baixo, para a roda de cima girar, e aquele barro que estava ali, e tomando forma. Ou seja, era aquilo que ele estava fazendo, ele estava trabalhando em cima daquela engenharia da época. Então, quando o profeta desce lá, ele vê o oleiro e o oleiro estava trabalhando. O oleiro não estava no WhatsApp, né? Estava trabalhando. Não estava com conversinha fiada, ele estava trabalhando. Ou seja, Deus se agradou. Deus trabalha com quem trabalha. Glórias a Deus. Veja que ele estava trabalhando. Alguém faz uma leitura errada de Gênesis e alguém pensa assim: quando eu chegar no céu eu vou encontrar o Adão e vou brigar com ele. Por causa dele eu tenho que trabalhar. Uma leitura errada no Gênesis. Se você ler lá certinho, Deus criou o jardim antes de criar o homem. E depois que Deus planta o jardim, na verdade, não é criou, a tradução lá é plantou mesmo. Depois que Deus planta o jardim, Deus põe o homem para cuidar do jardim. Ou seja, já existia trabalho antes da queda. O que aconteceu depois da queda foi o suor no rosto. O trabalho ficou dificultoso. Mas antes da queda já existia trabalho. Então essa conversa de que, sabe, esse trabalho é por causa do pecado. Eu lembro de uma época meu irmão falou assim para mim: eu não vou trabalhar porque Deus não quer, isso é coisa do diabo. E eu falei: misericórdia, isso é preguiçoso mesmo, isso não quer. Então cuidado com essa malandragem gospel, sabe? Cuidado, sabe? Não é o trabalho dignifica o homem, foi Deus quem criou o trabalho. A fadiga e a canseira veio depois realmente da queda, né? Mas foi Deus quem criou. O primeiro chamado de Deus para o homem é para trabalhar. A gente costuma dizer na palestra para os jovens assim, né? Se um rapaz não quer trabalhar, então não queira casar também, porque o primeiro chamado para o homem é para trabalhar. E o texto diz que o oleiro estava trabalhando. Veja como que esse homem chamou a atenção de Deus. Não estava com conversinhas paralelas, estava trabalhando. Estava trabalhando. E quem realmente está trabalhando, irmão, não tem tempo de ficar vendo as outras coisas. Eu penso, olhando para o texto, é um pensamento meu, uma inferência sem aqui torcer as escrituras, que o oleiro não viu Jeremias. Jeremias desceu, conforme Deus mandou, e ele olhou lá dentro daquela casa e o homem estava trabalhando. Penso eu que o oleiro não viu Jeremias, porque quem está trabalhando não tem tempo de ficar vendo os outros. O Jeremias não estava trabalhando, ele foi justamente para ver o oleiro trabalhar, porque Deus tinha uma mensagem profética para ele. E quem está trabalhando geralmente não tem tempo de ficar vendo a vida dos outros, entendeu? Então quando você encontrar um irmão que diz: você viu a gravata do irmão? Que gravata feia no culto? Você viu a roupa da irmã? Que deselegante? Você viu o sapato dela? É sinal que essa pessoa não está trabalhando, porque tem tempo de ver a vida dos outros. Agora quando chegar para o irmão chegar para você: você viu a roupa do fulano? Você viu? Eu não vi nada, eu fui lá na igreja para adorar o meu Deus. Aleluia. Eu fui lá para entregar ao meu Deus o meu culto, a minha adoração. E quem está trabalhando é assim, irmão. Crente que trabalha na igreja não dá trabalho. Crente que trabalha, pode ver, o crente que trabalha na obra, ele não dá trabalho. Ele é uma bênção, aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando para a gente trabalhar lá no nosso serviço secular, ser uma bênção, Deus nos prosperar lá e também trabalhar na obra dele. Aleluia. Para a gente terminar aqui, o verso 4 tem uma informação que ela é muito importante, porque essa informação ela vai proteger o caráter do oleiro. O barro ali nas mãos do oleiro, o barro representa quem? Nós, a nossa humanidade, a nossa natureza humana. Então o barro somos nós. O oleiro representa quem? Deus. O oleiro representa Deus. Então esse verso 4, ele protege o caráter do oleiro. E aqui eu vou acabar quebrando um paradigma que muitas pregações já fizeram. Olha o verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou.
Espera aí, então, só para a gente parar um minutinho aqui, mergulhar só um pouquinho na parte desse versículo aqui. Então, está escrito na sua Bíblia que o oleiro quebrou o vaso? Está escrito isso? Seja sincero. Não. Está escrito que o vaso caiu no chão? Está escrito isso? Não. Está escrito que o vaso se quebrou. Então veja, foi o vaso que se quebrou. Sabe, o vaso estava ali ainda no barro, não é o vaso como a gente já vê pronto aqui. O vaso estava ali sendo formado. Então já estava em formato de vaso. Então veja que foi. E essa informação, ela protege o caráter do oleiro. Por quê? Aqui vai ser destruído um castelinho de areia, que às vezes alguns pregadores fazem. Eu também já fiz isso. E fala assim, o vaso caiu e se quebrou e tal. Mas quando você para meditar no texto, você fala, não, peraí, não foi o vaso que caiu e se quebrou. Não foi ele que quebrou, caiu. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O texto é bem claro, nítido, mais claro que o sol do meio-dia. Está escrito que o vaso se quebrou. Então não foi o oleiro. Então veja que está protegendo o caráter do oleiro. Se a gente falasse que foi o oleiro que quebrou, Deus quebra o vaso. Tem até os corinhos de fogo, isso é normal. Tem até os corinhos de fogo que Deus quebra o vaso e tal, tudo bem. Mas aqui o texto é bem claro. E por que o vaso ele se quebra? Porque é da natureza do barro se quebrar. Barro, ele é mole. Ele é mole. Então é da natureza dele. Então veja que não foi um descuido do oleiro. Eu estou aqui insistindo nisso para proteger de fato o caráter do oleiro. Não foi um descuido do oleiro. Não foi que ele, no pedal que tinha lá, não foi porque ele pisou, acelerou demais a rotação e aquele vaso então se distorceu. Não foi isso que o texto está dizendo. É a natureza. Porque a natureza deste vaso é barro. E a natureza do barro é se quebrar. Sabe a nossa natureza? Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós nos quebramos. É da nossa natureza. Nós somos este barro aqui. Então eu tenho uma notícia para você que pode ser que você não goste muito. Você não é tão forte quanto você pensa que você é. Você não é o super crente. Você não é aquele, eu sou mais crente, porque eu faço isso. Glória a Deus, ora mesmo. Tudo isso nos fortalece. Mas nós não somos tão fortes quanto nós pensamos que somos. Porque a nossa natureza é ser barro. Nós somos frágeis. E às vezes quebramos. Quantos relacionamentos que se quebraram? É a natureza humana. Quantas situações que aconteceu na nossa vida, talvez financeira, tinha uma empresa, estava dando tudo certo, de repente quebrou. É a nossa natureza. Quantos ministérios estavam ali, estavam numa bênção, que a missionária pregando, o irmão ali e cantando, mas de repente aquele ministério quebrou. É da nossa natureza. Então nós somos assim. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Mas sabe o que é importante? É que esse vaso ele se quebrou, mas ele estava nas mãos do oleiro. Então ninguém veio aqui para te tacar pedra. Ninguém, igreja, não fica apontando o dedo e dizendo, pecou, errou, quebrou. Ninguém está aqui para fazer isso. A pergunta é, você quebrou? Quebrou. Mas onde que você está? Você está nas mãos do oleiro? Então você ainda tem tudo na tua vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O vaso pode se quebrar, mas guarda isso e leva para tua casa. O oleiro, ele é indestrutível. Ninguém consegue tocar no oleiro, que é o nosso Deus. Ele é soberano. Ainda que tenha quebrado alguma coisa na tua vida espiritual, na tua vida financeira, ainda que algo se quebrou, não saia das mãos do oleiro. Vai acontecer uma reviravolta na sua vida, aleluia, porque você está nas mãos do oleiro. O problema nosso é que às vezes a gente se quebra e quer sair das mãos do oleiro. Não, vou largar tudo, vou chutar o balde, dizem por aí, não vou parar com tudo não. Quebrou, não tem problema. A igreja vai estar orando por você, porque você ainda está nas mãos do oleiro. Você está sentindo a mão dele, irmão? Você está sentindo a mão dele? Aleluia! Como isso é libertador? A gente pode até se quebrar, mas estamos nas mãos do oleiro. Glória a Deus. E eu termino perguntando aos senhores e às senhoras: aquele vaso, ele se quebrou. Eu pergunto: o oleiro jogou fora aquele vaso? Sim ou não? Não. Por que ele não jogou fora? Ao falar esse mistério,
mistério para você? Eu te autorizo a escrever lá na sua rede social, tá? Crave isso na tábua do teu coração. Por que o oleiro não jogou o vaso fora? Porque na olaria de Deus não tem balde de lixo. Se tivesse, o oleiro podia falar assim: esse vaso se quebrou, deixa eu jogar fora. Mas imagine, o vaso se quebrou ali, o oleiro pensa: vou jogar fora? Não, aqui não tem lata de lixo. Então na olaria de Deus, Deus não descarta ninguém. Aleluia. Deus não joga ninguém fora. O homem pode desprezar e dizer: se quebrou. Se quebrou de novo. Não serve para nada. O homem pode te julgar. Aí Deus diz assim: você está onde? Está nas minhas mãos? Eu não jogo você fora. Eu não descarto você. Aleluia. Continua nas minhas mãos. Aleluia. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Por um minuto. Eu tenho um minuto ali, já termino agora. Glórias a Deus. É só olhar para o texto. O oleiro não joga aquele vaso fora. Deus sabia que o vaso ia se quebrar. Por isso que ele colocou o profeta lá. Aí quando o vaso se quebra, o que o oleiro faz? Ele não descarta. Ele fala assim: não, peraí, se quebrou, eu vou fazer dele um outro vaso. Um outro vaso. Não é mais o mesmo, a matéria é a mesma, mas Deus fez algo novo. Aleluia. Tem alguém que já recebeu aí. Você está nas mãos de Deus. Você é o barro, Ele é o oleiro. Quebrou, não tem problema. Ninguém está te julgando, ninguém vai te tacar a cabeça. Misericórdia. Somos igreja, estamos aqui para estender a mão, não apontar os dedos. Ninguém vai fazer. Se quebrou, não tem problema. Mas por favor, não saia das mãos do oleiro. Ele vai fazer algo novo na tua vida. Ele vai fazer de ti um vaso novo. Aleluia. Não permita que Satanás venha sugestionar a tua mente dizendo que você não serve para nada. Não permita essa seta inflamada do inimigo entrar no teu coração e dizer: olha, você não serve para nada. Se quebrou mais uma vez, aí quebrou de novo. Não permita isso, repreenda isso em nome de Jesus. E quando esse pensamento vier e você saber que é o inimigo, declare para o mundo espiritual e diga: eu posso ter me quebrado, mas eu ainda estou nas mãos do Senhor. Ele não abre mão de você, Ele não vai te jogar fora. E as mãos dele são mãos transformadoras. Ele vai fazer um vaso novo na tua vida espiritual, na tua vida emocional, aleluia, na tua vida ministerial. Tem algo novo de Deus. Por mais que se quebrou, Ele vai fazer algo novo. Aleluia. Glórias a Deus. Com os teus olhos fechados, deixa eu orar pela tua vida. Eu sei que nos vasos aqui eu sou o menor, eu sei disso. Mas deixa eu orar pela tua vida. Porque aqui tem vasos que se quebraram no meio do caminho, mas ainda estão nas mãos do oleiro. E daqui a pouco nós vamos ver algo novo na vida desse irmão e na vida dessa irmã. Está preparado para contar o testemunho? Já vai ensaiando aí como você vai contar o testemunho. Vai ensaiando, vai se preparando, porque Deus vai fazer um vaso novo. Oh, glória, Deus maravilhoso. Sinta as mãos transformadoras de Deus tocando na tua vida. Sinta as mãos de Deus modelando algo na tua vida, fazendo algo novo. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, neste momento eu oro concordando com a bênção, com o milagre, Senhor, com a transformação que o Senhor vai realizar na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Ó Pai, aqui nós somos apenas vasos, estamos nas tuas mãos, Senhor. É verdade, somos frágeis mesmo, reconhecemos, Senhor, reconhecemos que somos vasos de barro, mas o que importa é o tesouro que está dentro de nós, que é a tua glória, que é o teu Espírito Santo, Senhor. É isso que importa, é o que está dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito de nós vasos de honra. Vai trazendo algo novo, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Vai realizando algo novo, Senhor, porque ainda estamos nas tuas mãos e essas mãos são transformadoras. Pai, eu concordo com a bênção do milagre, para a glória do teu nome na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e o teu nome seja glorificado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ainda tem vaso de Deus aqui? Pode levantar as mãos da glória a Deus?